Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre fotoresistores. E a princípio nós devemos saber o que é fotoresistor. Fotoresistores são resistores variáveis cuja resistência diminui à medida que a intensidade da luz aumenta. Este surge a partir da combinação de duas palavras: fóton, partícula de luz, e resistores. São às vezes descritos como LDR, fotocondutor, fotoresistor semicondutor ou fotocélulas. E em termos de operação, os resistores possuem uma resistência maior quando estão na escuridão, mas quando são iluminados a sua resistência decresce consideravelmente e pode reduzir até a poucos 100 ohms, dependendo da intensidade da luz. Como funcionam? Fotoresistores são feitos de um tipo especial de cristal semicondutor a princípio, como sulfeto de cádmio para luz ou sulfeto de chumbo para infravermelho. Quando este semicondutor é colocado no escuro, eletrões dentro da sua estrutura não querem fluir através do seu resistor porque eles também são fortemente ligados aos átomos do cristal. No entanto, quando iluminados, os átomos de entrada colidem com os átomos ligados, separando-os do átomo de ligação, criando assim um buraco no processo. Estes eletrões, depois de se libertarem do átomo, são agora eletrões livres e podem contribuir para a corrente fluir através do dispositivo e, consequentemente, a resistência vai baixar. Porém, o uso deste componente está sendo restringido na Europa por causa dos impactos negativos que este composto apresenta para o meio ambiente. Estamos a falar do sulfeto de cádmio e tanto como seleneto de cádmio. E nós vamos perguntar qual é a diferença que este fotoresistor tem sobre os outros componentes, como por exemplo o fotodíodo e o fototransistor. E a diferença é que o material semicondutor usado é puramente um componente passivo, e componentes passivos é o grupo de componentes que não requerem uma fonte externa para funcionar, por exemplo, resistor e capacitor. Vamos agora à informação técnica. Há dois tipos de fotoresistor, destacando-se fotoresistor intrínseco ou interno. Estes usam-se os semicondutores que não estão dopados, incluindo o silício ou o germânio. Os fotões, quando incidem no LDR, excitam os eletrões de valência da sua zona para a zona de condução. Como resultado, estes eletrões são livres de conduzir a corrente elétrica. Quanto maior for a incidência da luz sobre o componente, mais eletrões são libertos, aumentando a condutividade do componente, e isso resulta na redução da resistência. O segundo tipo é fotoresistor extrínseco ou externo. É fabricado através de semicondutores dopados com impurezas. Estas impurezas criam uma nova zona de energia sobre a zona de valência existente. Vamos perceber o seguinte: nós estamos a dizer que são dopados com impurezas, mas estes não apresentam não são dopados com as impurezas, com as mesmas impurezas que são dopados o díodo, por exemplo. Então, vamos a seguir. Como resultado, os eletrões precisam pouca energia para passarem para a zona de condução, porque a barreira precisa de pouca energia. Por que precisa de pouca energia? Por quê? Porque este é fabricado através de semicondutores dopados com impurezas. Quando forem dopados, e consequentemente a barreira vai diminuir, e se a barreira diminui, significa que a energia que vai ser necessária para que haja condução da corrente elétrica será muito menor. E vamos ver quanto à frequência. Se falamos da frequência, nós estamos já a falar também do comprimento de onda da luz, não é? Então, a sensibilidade do resistor vai variar com o comprimento de onda. A incidência da luz causa um impacto na zona sensível, visto que, se o comprimento de onda não está no intervalo considerado, não haverá efeito nenhum. O fotoresistor externo é o mais sensível que o fotoresistor interno. Vamos agora para o estado de latência ou estado de resposta. O fotoresistor leva um tempo para passar de um nível para o outro. O LDR não é aconselhável para casos em que mudanças repentinas já acontecem. Então, se haver um caso em que as mudanças não são tão repentinas assim, é claro que é aconselhável usar o LDR. Vamos agora para a taxa de restabelecimento do resistor.
taxa de restabelecimento do resistor é o período que o fotoresistor leva para mudar de um nível para outro. Por exemplo, se a intensidade da luz for não for muito intensa num determinado período e se nós estivermos a passar para um outro período em que a intensidade da luz é muito intensa, este intervalo nós chamamos de taxa de restabelecimento do resistor. Vamos agora dizer o seguinte, que os fotoresistores podem exigir alguns milissegundos, milissegundos ou mais para responder totalmente a mudanças em intensidade da luz e pode levar alguns segundos para retornar à sua resistência normal, uma vez que a luz é removida. Em geral, todos os fotoresistores funcionam de maneira semelhante. No entanto, a faixa de sensibilidade e da resistência de um fotoresistor pode variar muito de um dispositivo para o outro. E, além disso, certos fotoresistores podem responder melhor à luz que contém fotões em um determinado comprimento de onda do espectro. Por exemplo, fotoresistor de sulfeto de cádmio responde melhor à luz dentro da faixa de 400 a 800 nanômetros. Estamos a falar a respeito do comprimento de onda da luz. Ok, a seguir. Os fotoresistores de sulfeto de chumbo respondem melhor aos fotões infravermelhos. Quanto à sua aplicação. Ok, a resistência do fotoresistor é uma função não linear da intensidade da luz. Então, significa que a intensidade da luz é inversamente proporcional à resistência, o que significa que a resistência diminui quando a intensidade da luz aumenta. Os fotoresistores não são tão sensíveis à luz quanto os fotodíodos ou fototransistores. Algumas aplicações de fotoresistores são as seguintes. São usados como sensores de luz, são usados para medir a intensidade da luz, sua propriedade de latência é usada em compressores de áudio e sensores externos. Fotoresistores também podem ser encontrados em despertadores, relógios externos, lâmpadas solares de rua e também são aplicados na astronomia infravermelha e espectroscopia. Sim, espectroscopia infravermelha. Também usam fotoresistores para medir a região espectral do infravermelho médio.